Eu posso ser contra o aborto, para mim, mas cada um tem que ter a sua decisão. E o Estado tem que acolher essas mulheres. Ele tem que dar conta disso, porque isso existe. Olá, o Contraponto está de volta e hoje temos o prazer de entrevistar a desembargadora do Tribunal Regional Federal de São Paulo, doutora Cecília Mello. Tudo bom, doutora Cecília? Tudo, Roberta, e você? Tudo ótimo, um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, tenha certeza disso. Que bom. Doutora Cecília, em crianças e adolescentes, os transtornos de desenvolvimento psicológico são um dos males do século? Roberta, eu não trataria como um dos males do século. O que eu acho que vem acontecendo é que com a evolução da medicina e a evolução social, quer dizer, a cobrança da sociedade em relação a essas questões, hoje você tem um número muito maior de diagnósticos. A partir desses diagnósticos, você tem a possibilidade de elaborar um tratamento adequado. Então, eu não acredito que exista um número maior de transtornos. O que eu acredito é que hoje a gente tem o conhecimento em relação a esses transtornos, ou uma maior possibilidade de conhecimento. Nos dá a impressão realmente de uma avalanche de... É verdade. Aliás, nessa área, a senhora coordena um belo trabalho. Fale um pouco para nós sobre esse trabalho, desembargadora. Não, na verdade, eu não coordeno um trabalho, né? A questão é que desde muito cedo, eu sempre achei que a questão da discriminação social, ela tinha uma ligação direta com a questão desses distúrbios em crianças. Então, você tem habitualmente uma discriminação social da criança hipossuficiente dentro de uma escola que já não fornece o aparato necessário. Agora, imagine essa criança, e não é uma, né? É uma porcentagem bastante elevada, com um distúrbio dentro de uma classe de uma escola pública. Ela vai ser afastada desse universo e ela vai começar a ter uma vida paralela, você vai ter a evasão escolar, você tem um apelo ao consumo e a hipossuficiência ao mesmo tempo. E eu sempre achei que a violência tinha uma semente nesse lugar. Então, a partir daí eu comecei a estudar essas questões e me interessar muito. Até que a gente acabou montando uma associação de estudo e pesquisa sobre autismo, a convite do Dr. Marcos Mercadante, que foi um médico maravilhoso, extremamente competente, um grande amigo e que faleceu em julho passado. E aí esse trabalho continuou. Afora isso, eu procuro me integrar em tudo quanto é movimento em prol dessas pessoas. Se envolver de verdade. E a questão dentro dos processos também. Então, é uma gama muito ampla e, na verdade, não é que eu coordene, eu nem dou conta. Eu gostaria de fazer um monte de coisa, mas não consigo fazer tudo o que eu gostaria. E agora falemos das crises dos manicômios judiciais. O Brasil está preparado, na sua opinião, desembargadora, para cuidar de pessoas com comprometimento psíquico? Onde estão esses nossos doentes mentais? O Brasil não está preparado e muitos países não estão preparados. Os Estados Unidos não estão preparados, né? Então, você tem um histórico, vamos voltar para o Brasil, deplorável em relação aos manicômios judiciais. É uma tristeza, não existe sequer estatística sobre isso exata, né? Não existe um critério uniforme até de diagnósticos. Poxa, então o controle... Até te explico por quê. Quer dizer, vou dar um exemplo, né? Um medicamento autorizado fora daqui para autismo, no Brasil é autorizado, por exemplo, só para esquizofrenia. Então, para o paciente poder obter esse medicamento, ele tem que ser colocado como esquizofrênico. E ele não é, ele é autista. Por que acontece isso, desembargadora? Porque não houve uma evolução ainda em termos de aprovação do medicamento. A Anvisa não fez a avaliação ainda necessária para aprovar um medicamento que já é reconhecido fora daqui para uso em autista. Mas nós temos remédios aqui para uso? Temos. Só que daí ele é direcionado para o esquizofrênico.
Puxa! Então, aí você tem que fazer o médico tem que fazer um diagnóstico diferenciado, quer dizer, ele tem um autista, mas ele diagnostica como esquizofrênico para poder medicar na rede pública, né? Então, voltando à questão dos manicômios, isso tem origem num movimento, salvo engano, da década de 70, não tenho bem certeza, que começou na Itália e que foi a chamada luta antimanicomial, né? Então, foi estabelecido um modelo onde se deveria acabar com os manicômios e tratar esses doentes mentais, digamos, de uma forma mais humanitária e mais complexa, ajustando as necessidades de cada um ao contexto de tratamento. Só que esqueceram todo esse enredo e acabaram com os manicômios. O estado de São Paulo ainda tem, digamos, uma performance perto do resto do Brasil um pouco melhor, mas muito aquém do necessário, muito aquém. Muito mesmo. E onde acabaram com esses manicômios, o resultado foi positivo? Não é positivo porque não fizeram a implantação dessa estrutura toda. Então, não é que eu sou favorável aos manicômios. Não é isso. Há necessidade de hospitais psiquiátricos, como há necessidade de lares assistidos, ambulatórios, enfim. Você tem doentes mentais para se encaixar em cada modalidade de tratamento. E os manicômios, não dá para abrir mão de uma coisa não tendo a outra. Isso. Não, e não dá para abrir mão dessa coisa também. Também. Quer dizer, independente de tudo, ela tem que existir. Os manicômios continuam sendo importantes. Muito importantes, né? Existem, como que eu vou te dizer, o doente mental, ele não sofre de um mal psicológico, ele não sofre de um mal, de uma angústia da vida, tá? Ele tem uma doença biológica e ele tem que ser tratado. Sim. É essa diferença que a gente tem que fazer. Evidentemente que, às vezes, você pega uma pessoa que começa a padecer, digamos, dos males da vida e entrar numa depressão ou numa síndrome de pânico, e ela tem um terreno fértil para uma doença psíquica. Então, aí você pode, inclusive, ter um encontro dessas duas coisas, aonde ela vai precisar de dois tipos de tratamento. Um tratamento médico, clínico, medicamentoso, de equilíbrio biológico e um tratamento terapêutico, é isso. E, desembargadora, como o Poder Judiciário age quando se depara com essa questão dos manicômios? Na verdade, o juiz, que não é o da execução da pena, ele fica muito distante disso, muito distante, fora do contexto da realidade dele. Então, eu não vivencio a questão manicomial, né? Quem vai vivenciar isso é o juiz da execução penal. Então, ele tem uma proximidade. Os tribunais não têm. Os tribunais não têm conhecimento do que se passa na execução da pena. A senhora acha que deveria ter? Deveria ter, porque é uma maneira até de você pensar duas vezes antes de uma conduta. Então, o nosso Código Penal, por exemplo, quando o réu é totalmente inimputável, restritamente o Código Penal não dá alternativa. A pena dele é convertida em internação. E aí existe uma corrente mais moderna que coloca, não, essa disposição não é obrigatória, há uma flexibilidade, não se deve conduzir necessariamente para uma internação, e sim vislumbrar a possibilidade de um tratamento ambulatorial. Por quê? Porque ele não vai ter um tratamento na internação, né? E aí e aí ele pode ter uma situação pior, muito pior, agravada, etc. Agora, tem um outro contexto que é quando você se depara com o réu portador de uma doença mental no âmbito do processo, né? Então, qual é a percepção que se tem disso? Também é uma coisa difícil, né? O juiz tem que ter sensibilidade para perceber que aquele réu pode estar acometido de uma doença mental e conduzir uma perícia
nesse sentido. E aí surgem N outros problemas. Você não tem dentro da rede pessoas capacitadas para as diversas doenças mentais e com aptidão para dar um diagnóstico específico. E correto até para ajudar, de fato, aquela pessoa. Sim. Né? Então, é uma situação muito triste, é um sofrimento monstruoso. As pessoas, de um modo geral, não têm consciência do sofrimento desses doentes. Não é um prazer delinquir para um doente. Sim, É um tormento. Uma pergunta, desembargadora. Um adolescente doente, acima dos 21 anos, por ser doente, diagnosticado doente, ele será sempre de responsabilidade de seus pais? Como se fosse uma criança menor? Não. Aí eu acho que a gente tem que colocar os limites na responsabilidade. Se ele for inimputável, digamos que ele padeça de uma doença mental, né? Quando ele tiver 18 anos, os Podemos pais... falar até de uma esquizofrenia. Podemos usar até esse falar exemplo. de uma esquizofrenia, não tem problema. Qualquer contexto. Porque o esquizofrênico, ele pode ou não ser incapacitado. Enfim, ele tratado, ele pode não ter qualquer incapacidade. Vamos falar de um modo geral. Tá bom. Quando esse adolescente chega aos 18 anos, a família terá que fazer uma opção neste momento, que é a interdição ou não. A interdição total ou parcial desse doente. Isso é uma questão extremamente delicada, porque ela tem ramificações várias, né? Então, você assiste famílias procurando a interdição, visando assegurar um benefício previdenciário futuro, que absolutamente não assegura nada. Porque a questão do benefício, por exemplo, previdenciário, ela vai ser avaliado no momento da morte daquele que deixa o benefício. Tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Então, assim, se ele efetivamente é inimputável, evidentemente que o melhor caminho é a interdição, até por conta da incapacidade dele de gerir os atos, os negócios, as questões da sua própria vida. Mas ele pode não ser, ele pode ser de uma família humilde que sequer tem isso em mente. E ele pode não ter sido interditado. Não. A responsabilidade penal dele não ultrapassa a pessoa. Né? Quer dizer, não é a responsabilidade dos pais. Salvo se, enfim, aí a gente vai averiguar, abre um leque muito amplo, que é em relação ao cuidado. Mas de uma forma geral, não. Não. A responsabilidade criminal, ela é do próprio réu. Ela não passa a pessoa do réu. Diferente da responsabilidade civil, que daí tem pode ter outros contornos. Ótimo. Né? Bom, iremos para um pequeno intervalo e o contraponto volta já. Eu acho que com certeza do que todo mundo tem mais receio. Eu acho que o maior receio de todo mundo é perder um ente querido. Acho que esse é o maior receio de todo mundo. Desembargadora Cecília Mello. Se um doente precocemente liberado por falta de medicação ou atendimento mata alguém, quem deve responder por isso? Na verdade, a culpa na esfera criminal, ela não ultrapassa o réu. Mas existe uma culpa de caráter social. Eu não tenho dúvida em culpar o Estado, se estivermos falando em termos de saúde pública, em liberar um doente do tratamento antes da hora. E se a família for responsabilizada? Em que situação isso acontece? É muito difícil responsabilizar a família, porque sempre existe ou uma negação em relação à doença ou em relação ao tratamento. O próprio doente se esquiva do tratamento. Então, o contexto familiar é diferente do contexto de saúde pública. Nós estamos falando de um médico que tem uma responsabilidade profissional versus uma família que tem uma responsabilidade que não tem conhecimento até emocional. Sobre aquele assunto. Agora, a senhora já teve algum caso de réu que tenha se fingido doente para se inocentar de um crime? É possível até perceber essa farsa? Olha, eu nunca tive um caso de um réu que se fizesse passar por doente mental. Até porque é a pior alternativa que ele pode ter.
O que eu tive em um processo, e isso é muito relevante, é um caso onde a Defensoria Pública, atuando em prol de um réu que tinha uma deficiência mental, num determinado momento do processo diz o seguinte: bom, eu vou defender que ele é semi-imputável e não inimputável, porque é melhor para ele ser reconhecido como semi-imputável do que como inimputável, que ele vai para um manicômio e nunca mais vai sair. É o contrário. É o contrário. E, recentemente, eu assisti a uma discussão num processo onde os advogados não queriam que o réu fosse submetido à perícia. Quer dizer, eles preferiam que ele respondesse criminalmente pelo ato a sofrer uma medida de segurança ou uma internação. Então, o nosso sistema Está bem falho. é Né? tão... Precisamos melhorar muito, desembargadora, nessa questão. De maneira que as pessoas preferem o outro caminho. Agora, mudando de assunto, desembargadora, quanto ao tráfico internacional de entorpecentes, quais os principais problemas que o judiciário brasileiro vem enfrentando com esse assunto? Bom, os problemas são inúmeros, Roberta, mas eu acho que a gente poderia focar em um aspecto que é muito relevante, que são aqueles que nós chamamos de mulas, né? Que são aquelas pessoas que são pagas, sim, para o simples transporte da droga. E aí, nesse universo, o que nós temos? Pessoas extremamente humildes, muito simples, que pouco conhecimento têm sobre aquilo que estão fazendo, pessoas de idade, pessoas jovens e uma enormidade de réus estrangeiros. Então, no meu modo de ver, focando na pessoa humana, é o pior aspecto do tráfico, é o uso dessas pessoas, dos jovens e das pessoas de idade. Agora, a senhora defende a conciliação para a solução das lides? Eu defendo a conciliação. Recentemente, Por quê? eu tive oportunidade de atuar num caso que eu diria que foi um dos mais gratificantes da minha vida. Conte pra que nós. foi uma conciliação em relação a um conjunto habitacional de Poá. E eram 12 mil pessoas envolvidas. Nossa, enorme. Uma Caso cidade. enorme. Né? E nós conseguimos fazer uma conciliação entre o Ministério Público e a Caixa Econômica, e essas pessoas não foram retiradas de suas residências, e houve uma renegociação em relação a esses mesmos